Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 101, publicado em 22 de janeiro de 2026. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é o que fazer com os instintos do Enneagrama. E aí falaremos também das 5 dimensões dos instintos. Antes de mais nada, eu quero desejar um feliz ano novo aqui para você, que é nosso ouvinte do Mundo Enneagrama, e falar que este é um episódio também de celebração, porque estamos completando hoje 3 anos, entrando no 4º ano de vida do nosso podcast. O primeiro episódio nosso foi publicado em 19 de janeiro de 2023 e estamos gravando esse aqui em 22 de janeiro de 2026. Quando falamos dos instintos, primeira coisa é dizer que esse é um dos temas de maior interesse que eu vejo nos nossos alunos, nos nossos ouvintes, e muita gente quer entender melhor como eles funcionam, o que acontece exatamente com os instintos de autopreservação social e sexual, o que fazer em relação a eles. Os alunos não sabem muito bem o que fazer. Então, esse é um tema que surge demais, né, em todos os círculos nossos na CP Enneagram. E é muito importante a pergunta o que fazer com isso, porque não basta só entender que eu tenho um instinto dominante, tenho um secundário, tenho um reprimido. Eu tenho que saber o que é que eu tenho que fazer com isso, né? Então, dizer aqui antes que se você desejar conhecer melhor as bases, assim, as coisas mais básicas desses 3 instintos, ouça aí os podcasts lá iniciais nossos, de 3 anos atrás, porque lá falamos dos 3 instintos e também um episódio sobre as 6 sequências instintivas. Então lá você tem informações mais iniciais, importantes, se você quiser acrescentar ao conteúdo aqui deste episódio nosso. Neste aqui, não explicaremos tanto o que é o básico de cada um dos instintos, embora falaremos aqui de coisas bem interessantes, e você pode começar por este, mas falaremos mais de dimensões diferentes ângulos sobre os instintos e diferentes abordagens que são complementares, não excludentes, do que fazer com isso, né? Lembrar que os instintos são comportamentos animais que nós temos, não só por sermos mamíferos, mas porque todos os animais buscam preservar a vida, né, e têm estratégias de sobrevivência. E esses instintos falam a respeito disso. Eles estão mais ligados ao cérebro reptiliano primitivo. E cada um de nós acaba distorcendo esses instintos, eles não ficam tão simplesmente operando como devem operar, ou seja, quando há necessidade, e eles, ao contrário disso, eles acabam ficando distorcidos, com um ficando muito dominante, atuando o tempo inteiro, mesmo que não haja necessidade, outro mais ou menos no funcionamento regular, que nós chamamos de secundário, e um terceiro que tem uma repressão que nós sofremos em relação a ele, que ele não funciona tanto quanto deveria. E nesse âmbito das distorções, nós precisamos entender que, como consequência, vem aí comportamentos previsíveis para cada um de nós, nas diferentes sequências instintivas. E também desafios de outras naturezas. Aí eu vou falar sobre as diferentes dimensões dos instintos. Então, primeira dimensão sobre o que fazer, o que entender e aí, consequentemente, o que fazer. Primeira dimensão é comportamental. Existem tendências que, na verdade, são muito fortes
que vêm para nós conforme o nosso instinto dominante e o nosso instinto secundário reprimido. São tendências comportamentais. É verdade que, dependendo do nosso tipo, essas tendências podem ficar mais camufladas ou mais visíveis, e pode até ter algumas alterações aí que tem a ver com o tipo do enneagrama. Mas lá no fundo, os instintos estão operando. Então existe esse drive assim na barriga, nas vísceras, né? Essa coisa assim desse impulso instintivo, que é um impulso de sobrevivência, como eu já falei. Então, quais são essas tendências comportamentais? E o que fazer com elas? Bom, o que fazer é assim, entendendo que esses são os comportamentos típicos, nós precisamos gradualmente colocar limites para o instinto dominante, para os comportamentos do dominante, e aí converter os comportamentos típicos do reprimido em algo que é mais assim o natural daquele instinto, o que aquele instinto busca. Então dá mais vazão a ele. Então a gente fala que tem que domar o dominante e nutrir o instinto reprimido, né? Vamos deixar isso mais claro. Com relação aos padrões comportamentais, essa dimensão comportamental. O autopreservação dominante, caso você seja qualquer tipo aí com autopreservação dominante, como seu primeiro instinto que domina a cena, a tua tendência é que na comparação com pessoas do mesmo tipo que você seja um pouco mais ansioso, um pouco mais desconfiado, mais pragmático, um pouco mais cético, um pouquinho mais assim, ver para crer, né? E também uma pessoa que tem mais dificuldade de confiar e que busca manter o que tem, né? Um instinto de conservação, ou autopreservação, e que pode ser mais avesso ao risco, pode ser alguém que quer garantir que as coisas continuem no lugar. Então, também mais afeito a rotinas e uma pessoa um pouco mais voltada para si mesma, né? Aí, veja, se for um 7 a autopreservação, ele vai ser muito voltado para ele mesmo. Se for um 9 ou um 2 a autopreservação, ainda assim vai mesclar, porque o 9 e o 2 são perfis mais voltados aos outros. Mas nesse impulso instintivo, o autopreservação busca se colocar primeiro, se autopreservar primeiro, para depois proteger algumas poucas pessoas ao redor dele e, se der tempo, ajudar outros, mas não é prioridade. Então é um pouco mais assim, voltado para si mesmo, né? E se o autopreservação for reprimido, é tudo ao contrário disso. Inclusive, a pessoa pode se tornar um pouco mais distraída, um pouco mais displicente, esquecida, e ter menos cuidados consigo mesmo, se desconectar até de coisas como horário para comer, ou comer bem ou não, e ter cuidados com a saúde, embora isso dependa também de outros fatores. Então, há pessoas que são autopreservação dominante que não tem isso, e outras que são autopreservação reprimido que tem isso. Mas são tendências aqui, né? É mais frequente vermos alguém que é autopreservação reprimido não cuidando bem de si, né? E quando o autopreservação é reprimido, também tem uma tendência assim de alguém, sabe, muito jovial, muito desencanado, despreocupado, às vezes mais alegre em geral, assim, alegre no sentido de ser leve, né? Muito menos ansioso e alguém que pode, por outro lado, cair num problema de irresponsabilidade até, de ser a eterna criança, sabe? Que não cresce, que troca os pés pelas mãos, assim, se for o autopreservação reprimido. É alguém que pode, por exemplo, não cuidar das finanças ou da própria sobrevivência da melhor maneira, né? Já o social, o instinto social, tem, quando dominante,
tende a ser uma pessoa que busca sempre o pertencimento, que busca sempre fazer parte, mas não para ter reconhecimento, e sim para estar incluído, não ser isolado e exilado, né? Esse é o grande medo aí do social. Tem que pertencer para sobreviver, né? Então, o social acaba, portanto, tendo uma preocupação maior com inclusão nos grupos, com ele fazer parte, e aí também com o grau de importância dele relativa dentro do grupo. Então ele busca mais naturalmente postos de liderança e, acima de tudo, de influência, e alguém que vai talvez, às vezes, fazer conversas paralelas e fazer um pouco mais de política, né? Que é, em geral, mal visto, mas que pode ser também feito de uma maneira legal. Exercer mais influência, né? E o social dominante tende a assumir mais do que os demais, assim, a própria autoridade e assim, estar tudo bem para ele, com isso de ter destaque, até visibilidade, são coisas que o social dominante tende a aceitar melhor e a buscar ativamente. Também o social dominante tende a ser alguém mais conciliador, no geral, né, que busca incluir os outros, é mais gregário nesse sentido, e que tem um traço muito forte de ficar incomodado se alguém não estiver sendo incluído, não só ele próprio. Ele precisa da força coletiva do grupo para se sentir bem e sentir que está tudo bem em geral, né, com tudo e todos. Também muito afeito assim, a causas, a algo maior, como propósito. E aí o social reprimido é o contrário disso tudo. E aí a pessoa fica mais cética, um pouco mais cínica em relação a isso de transformação social. Ele não se preocupa muito, assim, tanto com as outras pessoas, ele tem que se esforçar para se preocupar quando é social reprimido. E é, pode perder o tato social, assim, saber qual é seu impacto sobre o outro e não saber exatamente como se comportar, o que fazer. E o social reprimido, por outro lado, é mais autêntico, ele não faz tanto aquilo de política, de imagem, e é alguém que o que você vê, em geral, é o que é. E ele fala o que pensa um pouco mais aí na comparação com as outras pessoas do mesmo tipo, tá? Tem que sempre lembrar isso. E o social reprimido tem também uma característica de se desconectar dos grupos, de não se sentir tão bem se estiver no meio das pessoas. A bateria social dura menos tempo, né? E o sexual, quando dominante, a pessoa, na comparação com outras do mesmo tipo, ela é mais intensa, mais competitiva, mais impulsiva, às vezes um pouco mais agressiva, porque o sexual dominante tende a acessar um pouco mais a raiva de uma maneira que muitas vezes é positiva, né? Ele vai ao encontro, ele vai adiante, ele move as coisas para frente. Você sente muita energia, intensidade, né? E também é alguém um pouco mais espontâneo nesse sentido, que assim, na hora que viu, já fez ou já falou, né? Tende a ser assim para todos os tipos na comparação com outras pessoas do mesmo tipo. Mas aí se for um 7, um 8, tá, aí vai ser assim, muito espontâneo, talvez excessivamente espontâneo. E o sexual dominante também tem uma coisa de uma ligação assim com a outra pessoa que ele escolhe, seleciona como alguém que ele vai dar mais atenção e que vai meio que querer para ele, né? Muito possessivo e não quer dividir assim a atenção. E ele compete com rivais eventuais em relação àquela outra pessoa. E então ele pode ser muito ciumento e competitivo, como eu falei,
né? E o sexual reprimido é o oposto disso. Aliás, não, assim, é a pessoa que quase não tem muito ciúme, que deixa passar as coisas e que tem muito pouco contato com a raiva e que, embora possa ter muita energia no mundo, ele perde a intensidade, não tem assim um impacto. Então é alguém que fica carente nesse lado do carisma e que não confronta tão facilmente e que não tem uma assertividade para se colocar assim, né? E tem também uma tendência a descolar da outra pessoa, não conseguir manter aquela ligação mais intensa, né, quase de fusão, que é o que acontece com os sexuais dominantes. Então, nessa primeira dimensão do comportamento que vem do instinto, nós precisamos entender esses padrões, olhar esses padrões em nós e aí começar a combatê-los, né? Então, mais uma vez, nos padrões do seu instinto dominante, começa por freios, né? Gradualmente, você vai reduzindo o espaço disso. O instinto vai ficar louco, vai querer que você continue fazendo aquelas coisas daquele jeito, mas você vai contra isso porque quer crescer por esse ponto de vista psicoespiritual, psicossocial espiritual, eu diria. E então colocar freios, limites, gradualmente mais e mais, é a tarefa em relação ao instinto dominante nessas coisas que eu citei, comportamentais. E já em relação ao seu reprimido, o que precisa ser feito é também primeiro reconhecer que essas são as tendências suas, olhar para esses padrões acontecendo na vida, na prática, e aí conter essas tendências desse instinto enquanto reprimido, e aí começar a nutrir o comportamento daquele instinto quando ele é dominante. Então, por exemplo, se o sexual é o último instinto teu, é o reprimido, né? Você não vai ser intenso, competitivo, ou alguém que cria rivalidades. E aí fica tudo bem, e deixa estar, né? E perde a intensidade. E isso é alguma coisa que você tem que conter também para não ser assim. E a forma de fazer isso é quase que simular o comportamento de um sexual dominante. Aos poucos, buscar desenvolver intensidade, buscar desenvolver competitividade, até rivalização com a outra pessoa. E o acesso à raiva, por exemplo. Então você tem que fazer aquilo que é fácil para as pessoas que têm um instinto dominante como aquele que é o seu reprimido. A segunda dimensão que eu quero citar aqui dos instintos é a psicológica. Muito importante entender que tem origens e impactos nesse lado psicológico desse tema aí dos instintos. Nós discordamos muito de quem fala assim, não, instinto é só uma coisa que tem a ver com a evolução, esse lado comportamental é tudo. Não é, não. Não é. Você pode ver claramente padrões psicológicos ligados aos instintos e precisa fazer trabalho psicológico, como a gente tem falado muito aqui nesses 3 anos de Mundo Enneagrama. Então, o trabalho psicológico sobre os instintos é mais ou menos assim. Se você é autopreservação dominante, provavelmente você tem que examinar mais fortemente questões ligadas à figura materna. Porque essa é a figura que arquetipicamente tem que tomar conta da gente para preservar a nossa vida. Né? E aqui eu digo figura materna, não necessariamente a mãe. Aliás, às vezes o pai é que é mais maternal, assim, né? Ou foi uma outra cuidadora, ou um cuidador. Então, essa figura materna é um pouco mais, é vista como de uma maneira mais central por quem é autopreservação dominante. E a pessoa gera quase que um apego grande demais. Né? Eu vejo às vezes, assim, não é sempre, mas eu vejo pessoas autopreservação dominantes que têm uma idade mais avançada mesmo já e ficam desesperados quando tem o falecimento da mãe, né? Que não é tanto assim, é de doer, tem que fazer o luto, mas não para entrar em desespero, né? Então tem algo ali.
né? Eu me apoio demais na figura materna, ainda me mantendo dependente. É como se eu ficasse muito no papel de filho ou filha, né, da minha mãe. E às vezes ela não está disponível ou não foi disponível na vida, então eu tenho que eu me autopreservar, garantindo que aquela função maternal vai existir de alguma maneira, né? E já o autopreservação reprimido praticamente desiste dessa figura materna. Ele acaba se descolando ou se independizando muito desde muito cedo e não acreditando que vai obter o que precisa dessa figura, ou então que essa figura é excessiva e aí não cai bem, não é legal, né? Então é oposto, aí como tudo aí do instinto dominante com o reprimido, quando comparado, né? Mas tem que ver essa questão do complexo materno. Já o social tem que ver isso com o complexo paterno. A figura paterna é muito importante para o social, porque essa figura é aquela que nos leva para o mundo, que faz com que nós nos aventuremos, conquistar o mundo, que é algo tão típico do social. Então fica uma dor aí quando não tem muito, tem uma ausência dessa figura paterna. Mas também é algo que o social dominante vai buscar fazer funcionar, não vai desistir e vai buscar isso de outras maneiras e acaba preenchendo a lacuna mais facilmente. A pessoa que é social reprimida tende a ter esse afastamento maior, né? Da figura paterna. E veja, não é uma regra absoluta isso, porque tem muitos outros fatores aqui que influenciam essas coisas, né? O maior de todos é como é que foi esse pai, como é que foi essa mãe lá na infância, né? Então, aí isso é mais decisivo do que esses temas aqui, essas tendências na dimensão psicológica dos instintos. Mas a gente nota uma incrível correlação de histórias conforme o que estamos explicando aqui. E o sexual fica preso numa triangulação entre pai, mãe e filho, que é algo que tem a ver até com o que vem, que é descrito depois, desde Freud, como complexo de Édipo, complexo de Electra. Então, o menino querendo a mãe só para ele, rivalizando com o pai, e a menina com o querendo o pai para ela e rivalizando com a mãe, né? Como se o sexual dominante fosse o Édipo vencedor e o sexual reprimido fosse arquetipicamente o Édipo perdedor, né? Mas que ele busca ir até o fundo sexual dominante para ganhar, assim, aí já treina essa rivalidade que depois vai se projetar para o restante da vida em outros relacionamentos, né? E na hora em que falamos dessa triangulação, falamos de uma dependência dessa triangulação, de ficar no meio, assim, entre a figura paterna e a materna. Então é muito importante os sexuais dominantes identificarem quando eles começam a triangular de diferentes maneiras em relações e parar isso, né? E quando ele começa a competir, já está meio que triangulando, né? Então, algo a observar. E o sexual reprimido, ele desconecta, ele perde essa ligação. Então, isso é um pouco do trabalho psicológico a ser feito. Mas tem mais, tem sombras psicológicas a estudar. Então, por exemplo, o autopreservação dominante pode querer trabalhar uma sombra de oportunismo, de individualismo excessivo ou até de egoísmo. E o autopreservação reprimido, uma sombra de irresponsabilidade, de ser eternamente jovem, meio que Peter Pan. O social dominante trabalhar um complexo de poder, por exemplo, a gente chama às vezes de complexo de Deus. E o social reprimido, uma coisa meio de romper com tudo e com todos, que pode, no limite, gerar até uma certa sociopatia. E o sexual dominante olhar que tem a agressividade forte aí como sombra, né? E uma excessiva competição, enquanto o sexual reprimido tem que olhar que falta a própria energia vital, assim, realmente movimentar, né? E aí acesso às emoções que fazem sentido para o nosso desenvolvimento, conforme aí a tua situação na sequência instintiva. Mas tem uma terceira dimensão dos instintos, que nós chamamos de somática.
Eu vou ser breve nessa, embora exista muito que possa ser falado nisso. O que eu vou enfatizar é assim, que o, o autopreservação, o instinto de autopreservação, seja dominante, seja reprimido, impacta muito a região do plexo solar, assim, entre a caixa torácica e a cavidade abdominal. Então, ali tem um impacto muito grande. Ali é onde a gente concentra a nossa conexão com a vida. Então, ali fica muito contraído ou expandido, de repente, quando é dominante, mas aí contrai de volta. E eu tenho que fazer exercícios somáticos para abrir essa cavidade, ou esse anel energético aí. Para o social, isso acontece no anel cervical, que é ombro, pescoço, garganta, mandíbula, né? E tende a existir, inclusive, mais dores nessa região cervical da coluna. Para social dominante, social reprimido aqui. E eu tenho que fazer exercícios de relaxamento e abertura aqui desse canal, né? Não forçar tanto aqui, por exemplo, as cordas vocais, né? E o autopreservação, voltando ao plexo solar, ele também precisa aprender a relaxar e abrir, tá? E aí, por fim, a região pélvica, o anel pélvico, mais ou menos na cintura, para os sexuais dominantes e os sexuais reprimidos. Eu tenho que ativar aquela área e relaxá-la, mas não de perder o contato. Eu tenho que ativar a energia lá, basicamente deixando a energia passar da parte superior para a parte inferior do corpo e de volta para a superior, e aí vai. Então, energização com uma abertura, um destrancar, assim, daquela parte, né, do anel pélvico. E a quarta dimensão dos instintos é uma dimensão que eu chamo de coletiva e histórica, histórico-coletiva, que é muito interessante, é a que eu acho mais interessante de todas. Que é assim, quando a gente começa a investigar o que são histórias de família ou até de sociedade para pessoas que têm determinado instinto dominante, a gente vê padrões muito frequentemente. Então, por exemplo, pessoas que são autopreservação dominante vão estar ligadas até energeticamente a histórias de família, de fome, de privação, de falta de recursos, ou situações assim de duas pessoas da família que roubavam uma outra, que trapacearam outras pessoas da família, e disputa por recursos. Então, isso tende a estar lá no sistema da pessoa a autopreservação como algo que ela absorveu e tem essa memória do coletivo familiar. Ou que a pessoa veio de uma sociedade em que houve alguma coisa assim de escassez de recursos, às vezes até repentinos, né? E isso tudo a gente vê, por exemplo, no trabalho de constelação familiar com o Enneagrama, mas também em outras abordagens, com regressão e histórias mesmo que as pessoas nos contam. E há curas possíveis para isso. Nós fazemos muito essas curas de tudo que a gente está falando nos nossos retiros, né? Trabalho intenso que aí a pessoa resolve essas coisas, né? Já o social tem uma coisa que é diferente, que um contato com momentos de perseguição ou de julgamento social, que pode ser por condição econômica, ou por casta, ou classe social, ou pode ser perseguição religiosa, ou pode ser coisas de bullying, por exemplo, em escolas, ou algo da imagem familiar ficar denegrida por alguma razão, ou perder popularidade assim dentro da sociedade. Isso tudo surge como uma dor que os sociais dominantes no sistema familiar deles têm uma conexão. Eles acabam absorvendo aquelas histórias antigas de família, tá? No histórico coletivo tem isso, e os sociais dominantes entram em contato com isso. É muito interessante a gente ver como isso ocorre de verdade.
E os sexuais dominantes muitas vezes entram nos temas de abusos de diferentes tipos. Claro que os abusos sexuais, que infelizmente são muito frequentes em todas as sociedades, mas também abusos físicos, verbais, várias diferentes formas de agressividade, né? Ou de possessividade, ou casos, até tragédias familiares por ciúme, crimes de paixão, como falamos, né? E então os sexuais trazem um pouco dessa energia do histórico coletivo, né? Ambientes de muita violência, né? E aqui, de novo, isso tem a ver com o sexual dominante e o sexual reprimido. É o complexo sexual, complexo social, complexo autopreservação, com diferentes mecanismos de como lidar com isso, se a pessoa for dominante ou reprimida. Mas é que como se tivesse lá, essa tendência tá no campo da pessoa. E tem essa informação que vem lá de trás e vale a pena, portanto, acrescentar essa dimensão e fazer algum trabalho sobre isso, dentro disso de o que fazer com os instintos. Então, olha quantas dicas aqui, né, que eu estou compartilhando sobre o teu trabalho em cima dos instintos. Mas tem uma última dimensão que eu quero tocar, que é a espiritual. Então, as pessoas autopreservação dominantes, elas tendem a ter mais facilidade com a introspecção, com a capacidade meditativa, de vir para dentro, encontrar a si mesmo, estar consigo mesmo e desenvolver quietude, né? Isso acaba sendo uma excelente porta de entrada para quem é autopreservação dominante, para outras funções ou dimensões da espiritualidade, né? Pode ser a primeira. Não deve nunca parar ali. Alguém em autopreservação dominante não pode se contentar apenas em meditar. Tem que ir para as outras funções, aproveitando o que a meditação abriu. Ela abre, não fecha, né? Quem é autopreservação reprimido, no entanto, tem mais dificuldade disso de meditar. Talvez deva tentar meditar mais por isso. Mas também é importante saber que a meditação pode se abrir como um recurso um pouco mais facilmente para um autopreservação reprimido se ele fizer outras coisas de espiritualidade antes, né? Que ele tem outras portas de entrada. Então, o social dominante, ele tem muito mais a porta de entrada no campo da espiritualidade por meio do servir, do dedicar-se ao outro, de colocar o outro na frente, de praticar esse serviço desinteressado, né, que é muito importante na dimensão espiritual, né? Saber colocar o outro na frente abre o coração espiritual. Tem que tomar cuidado se você for um 2, se for um 9 ou se for um 7 social, por exemplo, que aí você pode fazer isso como ego, né? Então é diferente, tem que ser um serviço completamente desinteressado, só se você estiver sendo realmente chamado e para não tirar a dor do outro porque você não aguenta. É simplesmente assim o amor ao outro e também a coisa de trabalho em grupo, como os budistas falam, né, sangha, que é uma comunidade de pessoas que trabalham juntas pelo crescimento pessoal. As pessoas sociais dominantes tendem a precisar ainda mais disso para poderem crescer, né? É importante para todos nós, a partir de um certo ponto do nosso desenvolvimento, mas para o social dominante, realmente faz muita falta quando não tem esse trabalho em grupo, né? E, por fim, no instinto sexual, a gente fala de uma outra dimensão da espiritualidade, que é da união mística, da fusão, por exemplo, com um mestre espiritual, com um arquétipo espiritual, e que começa, às vezes, com a fusão minha com outra pessoa, ou uma fusão com a natureza. E eu estou falando aqui da dimensão espiritual, que é a não dual, em que eu me mesclo com aquele outro objeto externo e eu já não sou eu sou o que resulta dessa mesclagem, né? Então, existe uma dimensão da espiritualidade que eu quebro as fronteiras do que eu chamava de eu e eu me integro
com aquilo que está na minha frente ou com outro objeto, qualquer que seja. E quem é sexual dominante tende a ter mais facilidade de chegar nisso, né? Quase que se dissolver na sua individualidade ao se mesclar com esse outro objeto externo, que pode muito bem ser uma pessoa, né? E quem é sexual reprimido tem mais dificuldade nisso, talvez tenha que treinar isso mais, mas também pode chegar a isso usando um pouco mais primeiro a porta de entrada dessa dimensão da espiritualidade que é mais fácil para o seu instinto dominante. O importante é que todos cheguemos nessas 3 diferentes, vamos dizer assim, funções ou áreas, né, da experiência espiritual. E com isso, você faz uma análise bem abrangente a respeito dos instintos, prioriza coisas para você fazer, tomara que com muita coragem para sair da mesmice, sair do lugar comum, e consegue se autodesenvolver de um jeito mais significativo. Era isso que eu tinha aqui para compartilhar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do tema. Teremos muitos temas legais neste ano aqui no podcast Mundo Enneagrama. Obrigado a você pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama e um obrigado ainda mais especial a você que é assinante da nossa plataforma de conteúdos, a CP Online. Por um preço muito convidativo anual, você tem acesso a centenas de aulas, vídeos, webinars que nós temos gravado no nosso acervo e que todo mês nós fazemos novas aulas. E você, se você gosta do nosso podcast, considere conhecer aí a CP Online, porque você vai ter materiais que certamente vão te interessar muito e te ajudar na sua caminhada. Você pode, inclusive, fazer um teste, se eu não me engano, por uma semana, gratuito, para ver se você gosta antes de confirmar a sua assinatura anual. Também dizer que em abril de 2026, eu e a Bee Chestnut estaremos no Brasil fazendo 2 retiros presenciais e também um curso de final de semana, que em breve será divulgado. Dê uma olhada no nosso site, cpenneagram.com.br, já para o português, e CP Enneagram com 2 N's e o M no final sem o A, né? Enneagram, não Enneagrama. E espero que vocês mantenham contato conosco, considerem aí algumas oportunidades de estudar mais conosco, além aqui do nosso podcast, que continua sendo um podcast para quem quer se desenvolver de verdade, e é um podcast quinzenal. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Mundo Enneagrama.